Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui inaugurando as nossas videoaulas do canal de urgência e emergência. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você sempre receber as nossas videoaulas que são gratuitas em primeira mão. E também para que você consiga participar do simulado online aqui do canal, onde você tem acesso a questões reais de concurso público que são depois comentadas em vídeo aqui no canal com revisão desses conteúdos. Vamos lá então? Vamos iniciar o tema da urgência e emergência aqui no canal com o acolhimento com classificação de risco. É um tema que despenca nas provas de concurso e você precisa saber quais são os tipos de classificação de risco. Antes de nós falarmos, da classificação de risco em si, vamos primeiro entender o conceito de acolhimento. De acordo com o Ministério da Saúde, através da Política Nacional de Imunização, o acolhimento, pessoal, vai ser um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a atender todos que procuram serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. Quando a gente fala em acolhimento, nós não estamos simplesmente falando daquela questão de você dar um bom dia, boa tarde, E nem estamos falando só daquela pessoa que trabalha ali na recepção do serviço de saúde. O acolhimento envolve uma postura profissional de compromisso com a queixa do paciente. Quando nós estamos acolhendo o indivíduo, nós estamos realizando ali junto com ele uma escuta qualificada. Escutar não é a mesma coisa que ouvir. Quando você ouve, a informação é recebida e depois ela sai. Você não consegue absorver aquilo e nem dá tanta importância para o que foi dito. Quando você realiza uma escuta, você realmente busca compreender o que está sendo dito e busca identificar o que aquele usuário está te apresentando. Então, quando a gente fala em acolhimento, nós estamos falando de uma postura que envolve um compromisso do profissional de realmente atender a necessidade do indivíduo que está sendo acolhido. Então, o paciente chega para você na unidade, você é enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem. Quando você assume a postura de acolhimento, você dá ouvidos, mas fazendo uma escuta qualificada, ou seja, observando bem as necessidades reais que aquele indivíduo está te apresentando, e aí você assume o compromisso, então, de realmente atender a essa necessidade, buscando os meios para resolver os problemas. Também, pessoal, o acolhimento implica em prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, que é o que eu acabei de falar, Orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e estabelecendo, então, articulações com esses serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos. Então, é a questão da resolutividade, não é simplesmente ouvir a queixa ou identificar o problema, mas sim assumi-lo até que ele se resolva. E se você não consegue resolver ali dentro dos seus próprios recursos, então o profissional, quando ele assume a postura de acolhedor, ele vai fazendo articulações com outros serviços para realmente conseguir corresponder aí à necessidade do usuário. Beleza? Então aí você já sabe o conceito de acolhimento, que também é bastante recorrente nas provas. Em relação ao acolhimento com classificação de risco, nós vamos ter a união do conceito de acolhimento, que nós acabamos de definir, também com a questão da classificação de risco. Quando a gente fala em classificação de risco, nós estamos falando em um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. Então, quando nós estamos falando em classificação de risco, nós estamos falando de um tipo de classificação que vem sendo utilizada em diversos países, inclusive no Brasil. E para essa classificação foram desenvolvidos protocolos aí de diversos tipos, Que objetivo, em primeiro lugar, o maior objetivo da classificação de risco é não demorar em prestar atendimento àqueles que necessitam de uma conduta imediata. Por isso, a classificação de risco, esses protocolos, são todos baseados na avaliação primária do paciente, que já, no caso, foi bem desenvolvida para o atendimento em relação às situações aí nos serviços de urgência e emergência.
Então, o objetivo principal do acolhimento com classificação de risco é não demorar em prestar atendimento àqueles que necessitam de uma conduta imediata, que é justamente a postura de acolhimento, de acolher. Se ele precisa do atendimento imediato, então eu vou realmente correr para que isso seja feito, beleza? Eu vou ter esse compromisso, essa postura profissional de realmente dar socorro a quem precisa do socorro imediato. Por isso, nós temos, então, a definição do acolhimento com a classificação de risco. Em relação ainda à classificação de risco, a finalidade dela é definir a ordem do atendimento em função do potencial de gravidade ou de agravamento da queixa apresentada. Então, aí nós vamos realmente priorizar os casos que são mais urgentes, de acordo com a avaliação primária e os critérios clínicos que são utilizados para fazer a classificação de risco. Então, a ordem de atendimento desses pacientes vai ser em função do potencial de gravidade, do quão grave é a situação que ele está apresentando. O acolhimento com classificação de risco é uma atividade que vai ser realizada por profissional de enfermagem de nível superior, ou seja, pelo enfermeiro ou pelo médico, ok? Preferencialmente sendo aquele profissional que já tem experiência em serviço de urgência e também após ter recebido capacitação específica para fazer o acolhimento com classificação de risco. Esse acolhimento, pessoal, porém, deve ser apropriado por toda a equipe que atua na urgência. Não é só porque é o enfermeiro e o médico que vai realizar o acolhimento com classificação de risco que o técnico e o auxiliar de enfermagem, por exemplo, não deve ter esse conhecimento. Tanto que nos concursos públicos nós vemos esse tema sendo cobrado tanto para enfermeiros como também para auxiliares e técnicos de enfermagem. Por quê? É um conhecimento que toda a equipe que atua no serviço de urgência e emergência precisa deter, beleza? Então todos os profissionais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, psicólogos, assistentes sociais e até mesmo os funcionários administrativos, o recepcionista, o escriturário, ok? Dentro do tema de acolhimento com classificação de risco, nós vamos ter também uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, a resolução 423 de 2012, que vai normatizar no âmbito do sistema COFEM-CORENS a participação do enfermeiro na atividade de classificação de risco. Essa resolução vai dizer que, no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência, ela é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. Então, nós temos aqui a inclusão da classificação de risco como uma atividade privativa do enfermeiro, além daquelas atividades que já são apresentadas na lei do exercício profissional. Então, a classificação de risco dentro da equipe de enfermagem é somente o enfermeiro que executa, ok? E não o técnico ou auxiliar de enfermagem. Porém, reforçando, esses profissionais devem ter conhecimento também a respeito dessa classificação. O Ministério da Saúde também vai trazer a definição clara, pessoal, das diferenças entre o conceito de urgência e de emergência. Muitas pessoas confundem e isso também é pega de questões de concurso. As bancas gostam de trabalhar com esses dois conceitos e nós vamos aqui diferenciá-los de acordo com o Ministério da Saúde. Em relação à urgência, nós temos que a urgência vai ser a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, em curto prazo. Quando a gente fala em urgência, nós estamos falando de uma situação que realmente tem um potencial de risco aí à vida do paciente, ou seja, tem uma gravidade que torna ele uma pessoa que necessita de atendimento em curto prazo, ou seja, o mais rápido possível. Mas aqui nós não estamos ainda falando daquela situação em que o paciente ele é tempo zero, ele não pode esperar nem um segundinho. Ele realmente tem que ser socorrido agora, porque senão ele vai morrer para já. Na urgência nós temos então a questão de ser um atendimento imediato, mas de curto prazo. Quando a gente fala de emergência, nós estamos falando de situações em que há a constatação médica ou de condições de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato, ou seja, agora, tem que ser atendido agora, nesse exato momento, porque não pode esperar, senão o paciente vai morrer. Então, quando a gente fala em emergência, a gente fala de
atendimento para agora. E quando a gente fala em urgência, atendimento em curto prazo, ok? Vamos então aqui detalhar a classificação de risco em relação aos protocolos utilizados de triagem no Brasil. Nós temos a classificação de risco do Ministério da Saúde e também a triagem de Manchester. Em relação às diferenças, do Ministério da Saúde é a classificação realmente criada aqui no Brasil através do Ministério. Em relação à triagem de Manchester, nós estamos falando de um modelo europeu de triagem para a classificação de risco dos pacientes. O protocolo de Manchester, ele é também um sistema de triagem que tem a mesma finalidade de organizar o fluxo de atendimento dos pacientes de urgência e emergência de acordo com as necessidades, tá? Então não muda em nada em relação a isso. E essa técnica, né, de triagem de Manchester recebeu o nome de Manchester porque ela surgiu realmente em Manchester em 1997 e ela foi rapidamente difundida aí pela Europa. E a triagem de Manchester chegou no Brasil no ano de 2007 e foi aplicada então essa metodologia aqui no país, sendo implantada primeiramente no estado de Minas Gerais. Então tem alguns lugares que utilizam a triagem de Manchester e outros estados, lugares que utilizam a classificação do Ministério da Saúde. E nós temos aí das bancas a cobrança dos dois tipos de classificação de risco. Então vamos ver qual é a diferença entre elas. Em relação à classificação de risco do Ministério da Saúde, nós vamos ter 4 tipos, tá? 4 cores que vão classificar o paciente. Ele poderá ser classificado, então, de acordo com o Ministério da Saúde, na cor vermelha, amarela, verde ou azul. Então, o Ministério da Saúde, somente 4 cores. Triagem de Manchester, nós vamos ter 5 cores, nós vamos ter uma cor a mais aí na triagem de Manchester. No Ministério da Saúde, nós vamos ter, então, que o vermelho vai ser emergência, que é igual também na triagem de Manchester. A emergência nós acabamos de definir aí no início da aula, né? Que é aquela situação para agora, 0 tempo. O paciente não pode esperar, ele tem que ser atendido agora, porque existe um risco imediato à vida do paciente e ele precisa ser atendido imediatamente, ok? Então, na prioridade 0, na classificação do Ministério da Saúde, nós temos então a emergência, atendimento imediato. Na cor amarela, que no caso também é conhecida como prioridade 1, nós vamos ter a situação de urgência, que é aquela situação em que o atendimento deve ser o mais rápido possível. Não precisa ser necessariamente agora, no tempo 0, mas precisa ser em curto prazo, ok? E o paciente classificado na cor verde vai ser aquele paciente que é a prioridade, mas que não é urgente. Ele não tem urgência, então ele não precisa necessariamente ser atendido nesse momento e nem em curto prazo, ele pode esperar um pouco mais, por isso ele é a prioridade 2 dentro da classificação do Ministério da Saúde, cor verde. E na cor azul nós vamos ter então o paciente de rotina, né? Aquele paciente que vai para uma consulta periódica, que aí no caso são consultas de baixa complexidade. Aí no caso o paciente vai ser atendido por hora de chegada, né? Pode ser por hora de chegada, por agenda, então ele não precisa ser atendido imediatamente, ok? Então na classificação de risco do Ministério da Saúde nós vamos ter as 4 cores e em muitas questões vão ser cobradas também essa questão de prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4, tá? Às vezes vai cobrar o número e não a cor, então você precisa saber também dessa numeração. Agora vamos falar da triagem de Manchester. Nós já percebemos aí logo de cara que tem uma corzinha diferente aí, tá? Que é a cor laranja. Essa cor não existe na classificação do Ministério da Saúde. Em relação à triagem de Manchester, então, a cor vermelha vai ser a mesma coisa, emergente, tempo 0, atendimento imediato. Existe, né, um risco do paciente imediato à vida e ele precisa ser atendido, então, imediatamente. O que é essa corzinha laranja aí dentro da triagem de Manchester? Dentro da triagem de Manchester, nós vamos ter a cor laranja, que vai ser muito urgente, tá? Que é um paciente que pode esperar, mas muito pouco, no máximo 10 minutos. Então, olha, você tem que guardar até o tempo aí na triagem de Manchester, porque as questões às vezes cobram, por exemplo, na cor laranja, quanto tempo o paciente pode esperar? Você vai ter que saber que é no máximo 10 minutos, tá? E na cor laranja, então, nessa questão de muito urgente, existe um risco à vida do paciente e ele precisa ser atendido o quanto antes, em até 10 minutos, tá?
Aí na cor amarela nós vamos ter a mesma coisa que do Ministério, nós vamos ter a urgência, que é aquela situação que não é considerada uma emergência, mas o paciente precisa passar por uma avaliação logo, tá? E dentro da triagem de Manchester, o paciente, quando ele é classificado na cor amarela, ele só pode esperar no máximo até 60 minutos para ser atendido. Na cor verde, dentro da triagem de Manchester, nós vamos ter a classificação pouco urgente, que vai ser aquele paciente que é considerado um caso menos grave, né? Então ele pode aguardar atendimento ou ser encaminhado para outro serviço de saúde. Mas a triagem também vai dizer o tempo que ele deve esperar. No caso, ele só pode esperar no máximo 120 minutos. E também, na classificação da triagem de Manchester, nós vamos ter a cor azul, que é a cor que é não urgente, que é a mesma coisa que o Ministério da Saúde, tá? Aquele pacientinho de ambulatório, que é um caso mais simples, ele pode aguardar por atendimento, ou ser encaminhado para outro serviço, ou voltar outro dia, outra semana. Porém, a diferença é que a triagem de Manchester define o tempo, tá, de espera do paciente, que é de no máximo 240 minutos. O que eu quero te chamar a atenção aqui em relação ao tempo dentro da triagem de Manchester? Uma forma fácil de você memorizar é observar que depois de urgente, o tempo está sempre dobrando, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, lá no amarelo urgente, 60 minutos. Quando a gente vai para pouco urgente, já dobra, são 120 minutos, tá? E aí, depois também não urgente, nós vamos ter o dobro do tempo do pouco urgente. Nós vamos ter 2 vezes 120 minutos, que vai dar 240 minutos, tá? Então, também você pode usar essa dica aí de multiplicação dos tempos depois do grau de urgente, para facilitar a sua memorização da triagem de Manchester, ok? Então você precisa memorizar a diferença entre essas duas classificações que despencam mesmo nas provas. Muito provavelmente haverá questões desse tema aí na sua prova. Ai, professora, como que eu vou saber quando a banca está cobrando a classificação de risco do Ministério da Saúde e quando ela está cobrando a triagem de Manchester? Bom, primeiro você precisa ter o hábito de sempre olhar o edital do seu concurso, porque lá tem o programa de provas, tá? E pode ser que no programa da sua prova a banca já especifique qual a referência que ela está utilizando para o tema do acolhimento com classificação de risco. Ah, professora, eu olhei lá no edital, no programa, não fala se é Ministério da Saúde ou se é Manchester. Bom, aí realmente você vai ter que esperar ver a questão da prova, tá? Por isso você precisa ter conhecimento dos dois. Por quê? Geralmente, quando a gente fala na triagem do Ministério da Saúde, a questão não traz referência nenhuma, ela começa perguntando simplesmente sobre a classificação de risco, te dá as opções e você vai responder. Agora, quando ela está cobrando a triagem de Manchester, geralmente a banca especifica isso no enunciado da questão. Mas também, se na pior das hipóteses você também não tem no enunciado da questão nenhuma dessas duas opções, então você vai sempre olhar pelas alternativas. Pode ser que na alternativa tenha algum critério que não exista, por exemplo, na triagem do Ministério da Saúde. Então aí você já sabe que o tema pode ser a triagem de Manchester, tá? Então fica atento a essas dicas também. Então fica ligadinho aí no canal, que em breve nós teremos novas aulas de urgência e emergência aqui. Então não perca nenhuma das nossas videoaulas, que são sempre atualizadas e gratuitas para você, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima videoaula.